O sistema nervoso é o sistema mais importante do corpo humano, sendo ele o responsável por controlar as ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. Ele é quem representa a rede de comunicação do nosso organismo, através do cérebro, que é seu centro de comando. O sistema nervoso possui 3 funções básicas: a sensitiva, que capta os estímulos que estão pelo corpo, a integradora, que processa e armazena esses estímulos, e a motora, que executa uma ação de acordo com a situação, porém que conheceremos mais detalhadamente para frente. O sistema nervoso está presente em todos os animais, com a exceção dos animais multicelulares mais inferiores, como os espongiários. Isso acontece por conta da evolução dos neurônios, que será mais explicado para frente. Porém, resumidamente, surgiu nos coelenterhados, animais como águas-vivas, mas hoje já é bem desenvolvido nos animais vertebrados, como os mamíferos. O sistema nervoso dos seres humanos é dividido em 2 partes: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é composto pela medula espinhal e o encéfalo. O encéfalo é a junção de 3 órgãos: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro é responsável por atividades como pensamento, memória, personalidade. O cerebelo é responsável pela coordenada de movimentos precisos, como tensionamento muscular, equilíbrio. E o tronco encefálico é responsável por produzir estímulos nervosos de atividades vitais, como respiração, batimento cardíaco, ou de reflexos, como tosse, espirro, refluxo ou deglutinação. O sistema nervoso central é revestido por 3 meninges, sendo elas a pia mater, que é a primeira, a mais fina, que fica colada no sistema nervoso central, a aracnoide mater, que é a segunda camada, e nessa região subaracnoide tem a circulação do líquor, ou líquido cérebro espinhal, que ele percorre todo o sistema nervoso central e ele tem a função de nutrir, proteger e remover resíduos do sistema nervoso central. E por último, a última camada é a dura mater, que é a mais fibrosa e, como o nome já sugere, ela é a camada mais dura. Essas meninges fornecem proteção, mas é importante também lembrar que o sistema nervoso central, por ser muito delicado e ser responsável pelas funções mais importantes do nosso sistema nervoso, ele tem proteção dos ossos, como o encéfalo é protegido pelo crânio e a medula espinhal é protegida pelas vértebras. A medula espinhal, ela passa por dentro do canal vertebral e ela se ramifica por raízes nervosas, dando origem ao sistema nervoso periférico. Mas se a gente fizer um recorte na medula espinhal, a gente consegue ver que tem uma parte cinzenta, que é o H medular. O H medular, nos córneos posteriores, ele tem a chegada de neurônios sensitivos. E nos córneos anteriores, tem, partindo do sistema nervoso central para o periférico, neurônios motores. O sistema nervoso periférico é formado basicamente por nervos, terminações nervosas, que podem ser espinhais, que saem da medula espinhal e são compostos por neurônios sensitivos e motores, ou nervos cranianos, que saem do encéfalo e têm função de transmitir mensagens sensoriais e motoras. O nosso sistema nervoso periférico, ele basicamente tem a função de conduzir os estímulos nervosos que a gente tem no nosso corpo para o sistema nervoso central e fazer a mesma coisa de volta. Então, se a gente vai fazer um movimento, ele manda as informações para a nossa periferia do corpo, que são, no caso, braço, pele, ou ele faz esse caminho de volta para o sistema nervoso central para que essas informações sejam armazenadas e interpretadas. Os nervos também possuem sua classificação. Nós temos os sensitivos, que são os aferentes, que captam as informações, os estímulos externos e passam essas informações para o nosso sistema nervoso central. Então eles pegam da periferia de órgãos sensitivos, receptores, como por exemplo a pele. A gente tem um toque e essa informação é transmitida para o nosso sistema nervoso central. E temos também os nervos motores, ou os eferentes, que eles transmitem informações do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Então, como por exemplo, o acionamento de músculos, movimentos dos braços, tanto movimentos voluntários quanto movimentos involuntários. E também tem os nervos mistos, que têm ambas as funções, porque eles possuem tanto neurônios motores quanto neurônios sensitivos. Mas os neurônios não existem mistos, ou eles são motores ou eles são sensitivos.
O sistema nervoso periférico é dividido entre o somático e o autônomo. Os somáticos são de ações voluntárias, então a gente pensa na ação antes de concluir ela, como, por exemplo, o nosso movimento dos braços e de músculos esqueléticos. Já o sistema nervoso periférico autônomo, ele tem uma divisão dentro dele também, que é o simpático e o parasimpático, porque o autônomo são de reações involuntárias, então batimento cardíaco, funcionamento do intestino, essas coisas que a gente não controla. O simpático são de modificações no nosso organismo para situações de perigo e fuga ou luta, por exemplo. Então, a aceleração do batimento cardíaco, a dilatação da pupila, nervosismo, descarga de adrenalina, são modificações feitas para situações de perigo. E o parasimpático são para situações de calmaria, então o pleno funcionamento do nosso intestino, uma menor frequência de batimentos cardíacos. Nos animais multicelulares mais inferiores, como poríferos ou espongiários, não existe estrutura nervosa. Os neurônios começaram a surgir em celenterados, animais como corais, águas-vivas e anemonas do mar, aparecendo espalhadas pelo corpo, formando uma rede sem organização, porém que não há um centro nervoso controlando essa rede nesses animais. Os estímulos externos que atuam sobre um ponto do corpo é acompanhado por uma resposta meramente local, determinando o impulso nervoso que se espalha por intensidade decrescente conforme se afasta do ponto inicial do estímulo. Nos vermes platelmintos, como as planárias, os neurônios se associam formando filetes nervosos ligadas a algumas estruturas na cabeça, chamada de gânglio nervosos, que representam centros nervosos precários na coordenação de atividades do corpo, havendo uma concentração maior de neurônios em cada gânglio. Esse sistema se aperfeiçoa nos anelídeos, animais como a minhoca, onde há um conglomerado maior de neurônios na cabeça, formando gânglios cerebroides que desempenham um papel de cérebro primitivo. A partir deles, surgem gânglios paraesofágicos, que se relacionam com uma dupla cadeia nervosa ganglionar ventral, no qual ao longo dessa cadeia há um par de gânglios para cada segmento do corpo, não tendo total autonomia sobre as atividades específicas do corpo. Nos anelídeos, os pares de gânglio ao longo da cadeia nervosa ventral possuem autonomia. Já nos insetos, os gânglios cerebroides são mais desenvolvidos. Nos vertebrados, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, o sistema nervoso é mais desenvolvido, sendo classificado como sistema nervoso cérebro-espinhal. Nos animais, o sistema nervoso é o primeiro a ser formado, ainda quando o feto é gerado, porém é o último a ser finalizado no processo da sua formação. Esse é considerado o tecido mais especializado do organismo animal, sendo o principal regulador das funções realizadas no organismo. O sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central. É quem exerce as funções motoras e sensitivas. Ele está localizado no crânio do animal, sendo protegido pela calota craniana. Os componentes do sistema nervoso central são cérebro, tronco encefálico, cerebelo e medula espinhal. Fisiologicamente, há uma divisão dele em sistema nervoso somático, que é responsável pelas reações que os animais terão em resposta aos estímulos externos ao organismo, e sistema nervoso visceral, que é responsável pelas funções involuntárias do organismo, realizando o controle de órgãos e sistemas. Sistema nervoso periférico. Encontra-se fora das regiões do cérebro e da medula, sendo formado por ramificações nervosas que se espalham da medula espinhal para todo o corpo do animal. Ele é responsável por levar e trazer estímulos e respostas, ambos motoras e sensitivas, ao sistema nervoso central. Apesar de saírem do sistema nervoso central, os nervos cranianos e espinhais também fazem parte do sistema nervoso periférico, pois conduzem e transmitem informações que partem do cérebro e que são direcionadas para os órgãos sensitivos, músculos e atividade motora. Sistema nervoso autônomo. É o responsável pelo controle da vida vegetativa, ou seja, realiza as funções de respiração, circulação de sangue, temperatura e digestão. Ele é o principal responsável pelo controle automático do corpo frente às mudanças do ambiente. O sistema nervoso autônomo ele é subdividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, tendo a adrenalina, o principal neurotransmissor do sistema nervoso simpático, e a acetilcolina, o principal neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático.
Percebemos a importância do sistema nervoso, pois ele é essencial para o funcionamento e a existência do corpo dos seres vivos, sendo ele o principal responsável por receber, interpretar, armazenar e responder a estímulos externos e internos. É uma estrutura altamente desenvolvida que teve a sua organização desenvolvida com o passar do tempo, desde do sistema mais simples dos selenterados até o desenvolvimento dos vertebrados. Assim, ele representa não só a base do funcionamento fisiológico, mas também a adaptação dos seres vivos ao seu ambiente.